Glória a Deus. Paz e graça a todos os inscritos aqui no canal Teologando Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre MMA cristão, tá certo? Mas antes de tocar aí nesse assunto do MMA cristão, eu queria convidar a todos os que não são inscritos ainda a se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar nossos vídeos e no final do vídeo deixar um comentário aí para a gente debater um pouco sobre este assunto, tá certo? Esse vídeo de hoje, esse comentário que eu vou fazer é justamente de um dos nossos inscritos aqui no canal. Nos pediu para a gente dar uma palavra sobre essa questão do MMA cristão, que já fazem o quê? Uma década de existência dentro do universo gospel, dentro do universo cristão. Se você digita aí na barra de busca do MMA, aliás, na barra de busca do Google, desculpe, MMA cristão, você vai ver todas essas matérias aqui, ó. Algumas novas, outras bem antigas, datando de quando começou o MMA. E o que mais me impressiona é que eu pude notar, fazendo uma pesquisa apurada sobre este assunto, é que os seus criadores, que criaram esses modismos aí, essa inovação, porque até então o MMA é uma inovação, tá certo? De denominações neopentecostais para atrair de forma de entretenimento as pessoas como estratégia. Eles sempre usam isso aí como estratégia. Não, nós estamos usando uma estratégia para ganhar pessoas para Jesus Cristo. É sempre essa mesma ladainha, esse mesmo malabarismo que eles criam aí para granjear pessoas para Jesus, né? Vinde como estais e permaneça como você veio. É o lema dessas pessoas aí. Faz-me lembrar a mesma frase usada por Silas Malafaia, né? Estou aqui no site da Gospel Mais. Silas Malafaia rebate críticas por defender evangelismo durante o carnaval, né? Ele chama todo mundo de hipócrita. Tá aqui a matéria. E aqui nesse vídeo eu até deixei na parte que eu quero usar justamente para falar sobre essa questão. Veja o que o Silas diz aqui. Ele está citando um fato bíblico no livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo São Paulo, ele usa de forma bem instrutiva algo que ele vê quando vai chegando em um determinado lugar. Ele vê um altar e ele usa aquele altar como uma referência para transmitir uma verdade espiritual. Mas veja o que Silas diz aqui neste vídeo. Não sabem o que estão falando. O apóstolo Paulo, em Atos 17, quando ele chega a Atenas, ele vai vendo os altares. Havia um altar, era altar ao Deus desconhecido, ao Deus desconhecido. Paulo pega aquele altar pagão para falar do Deus verdadeiro. Olha que estratégia de evangelismo Paulo se utiliza. E hoje em dia, os críticos que gostam de falar mal de tudo e tudo aquilo que fere a sua religiosidade, e aquilo que ele aprendeu como padrão de cristianismo, ele quer meter o pau, julgar, falar bobagem e falar mal. Não é que os cristãos que estão criticando a sua atitude estão contrariando o que aprenderam como padrão. Não, a gente está defendendo os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, tá certo? Então a estratégia que você está usando fere os princípios estabelecidos pela palavra de Deus para a igreja. E outra, você está distorcendo o texto fora de contexto. Aí é impressionante. Mas vamos ao que uma matéria aqui do Gospel Prime. Veja que essa matéria tem 9 anos, tá certo? Foi de 2011 e ela me parece tão atual quanto no dia que ela foi colocada aqui. Um cristão pode praticar MMA? Pastores e teólogos rebatem sobre este tema. Mesmo sem ter um versículo bíblico proibindo a prática, a maioria condena, dizendo que o vale tudo não condiz com os princípios do cristianismo. Tá aqui, né? Vitor Belfort e o outro lutador que eu me esqueci o nome dele, Anderson Silva e Vitor Belfort. Mas vamos mais.
Aqui o texto está dizendo assim: o MMA, artes marciais mistas, é hoje uma das modalidades esportivas de mais crescimento no mundo e também no Brasil, que por sinal possui os melhores lutadores deste esporte. Com o crescimento do MMA, também vieram as críticas à modalidade, que chegou a ser banida de alguns estados dos Estados Unidos por ser muito violenta. No final de semana passada foi realizado no Brasil o maior evento desse porte do UFC Rio e lotou a arena e foi sucesso segundo seus organizadores. Um dos maiores lutadores do UFC, o Vitor Belfort, que na maioria de suas lutas agradece a Deus por suas vitórias e usa o calção com o nome Jesus Cristo inscrito, né? Declaradamente cristão, Belfort explicou que, em recente entrevista, a ligação entre a religião e a luta, dizendo que ele faz no octógono, o que ele faz no octógono não é uma briga, e sim uma competição. Veja o malabarismo que essas pessoas usam para dar base a estes modismos, essas diabruras. Biblicamente falando, cadê? Tem até uma matéria aqui do pastor. Cadê? Eu tenho uma matéria aqui do pastor. Aqui. Diante desta relação, o Portal Gospel Prime procurou pastores e teólogos para saber o que eles pensam deste esporte. Um cristão pode praticar tal esporte? É lícito ao crente em Jesus Cristo assisti-lo? Aí vamos ver aqui a opinião de um dos pastores entrevistados. Eu não vejo embasamento bíblico favorável, mas também não vejo contraditório, né? Disse o pastor Orivaldo Júnior, do Manifesto Missões Urbanas, né? É uma dissidência de uma denominação neopentecostal. Ele acredita que a prática hoje é mais esportiva e não tem mais nada a ver com o vale tudo, onde havia graça e em esmurrar o outro além de condições humanas. Quer dizer que ele aqui está defendendo a prática do UFC. Biblicamente falando, Orivaldo Júnior diz que não há menção que condenem o esporte. Meu Deus do céu. E ainda diz assim: eu gosto do UFC por celebrar um esporte que ainda não tem influências do feminismo. Nada a ver. O feminismo determina tudo hoje em dia. Além do nosso modelo de cristão ideal, está mais para a figura de uma mulher do que para um homem de verdade. A propósito, lutas de diversos tipos foram contemporâneas de Jesus e de Paulo, que viveu inclusive em Roma. Veja, ele está tentando usar a Bíblia para dar base a essas diabruras aí, meu Deus. Aí prossegue: porém, não vemos nenhuma recomendação contrária à prática esportiva, diz o pastor do Ministério Sal da Terra em Uberlândia. Aí prossegue dizendo: violência e cristianismo podem andar juntas, isso aqui? Já o pastor Jeremias do Couto, da Assembleia de Deus, considera o esporte inadequado para o cristão. Respeito quem pratica e assiste. A atenção é grande, mas a violência é o que caracteriza e conflita com os princípios da vida do cristianismo. Há outros esportes, diz o pastor Couto, há outros esportes saudáveis que podem ser muito bem atender, no caso, a nossa necessidade e entretenimento, né? E há outros esportes que podem sim atender essas necessidades, sobretudo de cuidados físicos. Couto diz que pode sustentar seu posicionamento lembrando de versículos como em Gálatas capítulo 5, que fala sobre a temperança, né? Assim como Paulo fala que tudo é lícito, né? Paulo fala de que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Sei que no caso deste esporte não se trata de uma agressão gratuita, pois vingança ou por outra maldade, mas de qualquer modo é uma forma de agressão consentida.
Alguém vai sair arrebentado, diz o pastor assembleano. E ele ainda usa o escrito de Paulo, né, Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que diz: todas as coisas me são permitidas, eu posso fazer, mas nem todas as coisas são saudáveis. Tudo me é lícito a realizar, mas eu não me permitirei que nada me domine, é o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 6, ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, eu posso fazer, mas nem tudo o que eu posso fazer são saudáveis, tanto ao corpo quanto ao espírito. Então existe um limite para a minha liberdade. É isso que Paulo está dizendo aqui, existe um limite para a liberdade. Voltando à matéria, deixa eu ver aqui, ele vai falar de outro teólogo aqui, né? Veronca fala sobre a diferença entre esportes perigosos, como Fórmula 1, e esportes brutos, como ele classifica o MMA. Um pode dizer que na Fórmula 1 o carro pode matar o piloto, mas no F1 o objetivo não é esse. O vale tudo é vale tudo. E vencer o oponente massacrando a cara dele é o objetivo, disse Veronca, né? Que é um teólogo aí. Ele defende, ele também não utiliza nenhum fundamento bíblico para basear suas convicções. Apenas diz que a prática não condiz com os valores passados pela palavra de Deus. Não consigo aceitar uma brutalidade como vale tudo, como um esporte ou mesmo como algo para o entretenimento cristão. No caso, ele não aceita esse esporte como princípio para a estratégia para ganhar pessoas para Cristo, tá certo? Jeremias do Couto também fala sobre o esporte em questão, foge os princípios bíblicos. A Bíblia não trabalha simplesmente com regras, ela trabalha com princípios. É isso que eu estou passando aqui e até usei para com Malafaia, né? Princípios que devem ser aplicados nas mais diferentes circunstâncias. Há muitas outras coisas das quais a Bíblia não fala de forma explícita, de forma direta, mas por causa dos princípios que ela oferece, podemos fazer bem as nossas escolhas e evitar aquilo que não glorifica a Deus. Paulo escreveu: quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. A grande pergunta é: esse esporte glorifica a Deus? Podemos dizer que esse esporte glorifica a Deus, irmão? Existe até, deixa eu ver aqui. Uns dizem que o vale tudo pode ser uma estratégia de evangelismo. Então vale tudo para ter os jovens ali. Questiona Veronca, que não concorda com o fato de que uma igreja evangélica apoia esse tipo de esporte, tá certo? Existe até uma matéria no NetGeo que eu vou botar aqui. Essa matéria está relacionada com esta prática. Dê uma olhada nessa matéria e eu vou finalizar tecendo um comentário. Dê uma olhada. É sábado à noite em São Paulo. Acabei de chegar. E como eu quero ver o que os jovens fazem nessa cidade, eu vim até aqui. Mas não é aqui no estacionamento que a ação acontece, mas sim dentro desse prédio. Parte concerto de rock, parte rave e igreja. Bem-vindos à Noite da Juventude da Igreja Renascer em Cristo. Jovens cristãos evangélicos, as mensagens de Jesus. Nós vamos levantar a mão. Nós vamos orar por eles. Jesus. Estevam Hernandes é o fundador e pastor dessa igreja. Seu ministério nada tradicional
ajudou a fazer da fé evangélica o movimento espiritual de maior crescimento no Brasil. Há 20 anos, este país, assim como a maioria dos países da América Latina, era 90% católico. E hoje o percentual é menor que 74%. A abordagem inovadora de Estevão pode ter surpreendido os apóstolos. A grande atração está no meio do salão, um ringue de boxe. Opa! É aqui que vocês lutam contra o demônio? Você ataca o demônio aqui, aqui e aqui. 1, 2, 3. Sim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja, meu Deus do céu. Sim, 3 socos. É incrível ter um ringue na igreja. É algo inusitado, não é? É incrível. Nós começamos com o rock, depois com a dança, depois com o teatro, e agora a gente precisava de algo novo. E no Brasil, a luta tem crescido muito. As lutas e a igreja não são incompatíveis. Jesus disse para apresentar a outra face, mas Não é um estímulo à violência, né? Mas é uma maneira de nós desenvolvermos o esporte e, por outro lado, trazer o pessoal que gosta de música, de luta para dentro da igreja. Porque muitos desses jovens estavam nas ruas e eles estavam no crime e hoje eles estão na igreja. isso pode então mudar a sociedade e a má imagem do Brasil? Com certeza. O Brasil está mudando e por causa da igreja, por causa desses jovens, nos próximos anos, a mudança no Brasil vai ser muito grande. O sermão terminou. É hora do grande evento. Esta luta é chamada de tudo. O objetivo é chutar, socar e lutar com o seu oponente até que ele desista. Para garotos de bairros perigosos, brigar faz parte do dia a dia. Mas ao contrário das ruas violentas, aqui o árbitro se certifica de que as coisas não fujam do controle. Isso é loucura. É a primeira vez que você luta na igreja? Primeira vez. Legal. E não se importa de lutar dentro de uma igreja? Um sentimento, a gente bate, mas bate na luta. Fora nós estamos irmãos, entendeu? Somos amigos. Com certeza. Meus... É impressionante, meu Deus do céu. Vocês viram aí? Usa-se muito esse modismo como estratégia para ganhar as pessoas para Cristo. Paulo é bem enfático: tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso, minha gente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas são edificantes. Ninguém deve buscar o seu próprio bem-estar, o seu prazer, mas o prazer do seu próximo, o bem-estar do seu próximo. Paulo está falando aqui sobre a consciência cristã. Está entendendo? O crente tem que usar limites na sua liberdade. E esse modismo começa na igreja renascer em Cristo. Tá certo? E com a igreja renascer, o apóstolo, intitulado apóstolo, né, Estevão Hernandes, ele disse aí, né? A gente começou com rock, depois foi para teatro e agora a gente está aqui no MMA. São estratégias para trazer as pessoas. Meu irmão, não é a estratégia que vai atrair as pessoas, não. É o evangelho genuíno e simples que vai causar a transformação do entendimento do agente pecador, minha gente. Isso é confundir a ordem dos fatores, trazer um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, tá certo? Eu queria que até vocês dessem uma olhada neste vídeo aí que eu vou passar agora. Dê uma olhada e veja o que é que o apóstolo diz, que a bispa Sônia Hernandes também diz neste vídeo. Dê uma olhada. Apóstolo Estevão e bispa Sônia Hernandes acompanharam cada etapa do torneio.
Um esporte que traz os jovens para a igreja como uma forma de evangelização. O pioneirismo da igreja em levar o esporte sem barreiras e fazer com que as pessoas sejam realmente abençoadas através disso é uma grande bênção. O esporte tem essa função de alcançar aonde nada mais alcança. E aí, associado à salvação de Jesus Cristo, tantos que entregaram a vida a Jesus, realmente acontece um renascer. Então, gente, eu encerro este vídeo dizendo que estes modismos, estas inovações não são de Deus, não são bíblicas. Não existe base bíblica nas escrituras que corrobore para isso, tá certo? O MMA não pode ser cristianizado, tá certo? Não pode nem deve ser cristianizado. Se as pessoas estão usando isso como estratégia para ganhar pessoas para Cristo, estão usando um outro evangelho que não é o de Cristo. E as pessoas vêm como estão e permanecem como estão. Não há mudança de vida, não há mudança na mentalidade. Evangelho é trazer novidade de vida, tá certo? As coisas velhas se passam, tudo se fez novo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.